Olá, minhas amigas e meus amigos. Que o Mestre Jesus, mais uma vez, nos envolva com o seu amor e com a sua paz. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da obra Coragem, da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, obra esta que contém textos de diversos espíritos. No vídeo passado nós fizemos a apresentação da obra, lemos o prefácio e hoje vamos estudar o primeiro capítulo, que tem como título Quando o tédio apareça. Esse estado de espírito que muitas vezes ou algumas vezes nos toma, em que nós nos sentimos com um enfado, com um desânimo, com um cansaço, e às vezes aprofunda para uma desesperança, um desânimo profundo. E se nós não tivermos cuidado, vai avançando para estados de tristeza e até depressão. É como aquela música de Peninha, mas no outro sentido, em que esse estado de espírito vai crescendo dentro de nós, vai nos tomando, vai nos absorvendo. E se não tivermos cuidado, chegará o momento em que nós teremos muita dificuldade para sair. Esse estado de enfado, de desânimo, de tédio, e que se mistura com preguiça, com cansaço, com desilusão, ele é muito perigoso. Ele é, de certa maneira, pegajoso, é como se existisse um certo magnetismo que nos leva a parar, a não querer fazer mais nada. E muitas vezes as situações da vida e o atual momento é um momento que tem gerado em muitas pessoas esse estado de espírito, de tédio, de enfado, de cansaço, de desânimo, de desesperança, porque nós estamos vivenciando um momento difícil, um momento de testemunho, em que precisamos estar sempre lembrando e renovando as nossas convicções na realidade espiritual, que nos lembra que nada está perdido, que a condução do nosso planeta está nas mãos de um governante sublime, puro, que é o nosso Mestre Jesus, e que nós somos espíritos imortais, que teremos sim que passar pelas nossas provas, pelos nossos testemunhos, mas continuaremos sempre vivendo, enfrentando experiências que vão nos ajudar a desenvolver habilidades intelectuais, habilidades emocionais, habilidades sensitivas, habilidades também no campo da própria prática, do dia a dia, das diversas tarefas. Então, tudo serve para o nosso aprendizado, para que nós possamos revalorar situações, lugares, relacionamentos, atividades, para que nós possamos, de fato, escolher em determinados contextos se eu quero seguir a Deus, que representa o espiritual, o verdadeiro sentido da vida, não uma vivência religiosa do ponto de vista institucional, mas de viver em verdade e em espírito, viver com a essência que nós temos. Se eu escolho a Deus ou se eu escolho aquela figura simbólica do Mamon, que aqui nós podemos representar não apenas o dinheiro, mas sobretudo o apego às coisas da matéria como se elas fossem o objetivo da vida, como se elas fossem o fim, quando na realidade representam meio para o espírito, terreno para o espírito, a massa de modelar do espírito. Então nós estamos neste momento de escolher entre Deus, que representa a essência, que representa o espiritual, o Mamon, que representa a pura matéria, não como ela deve ser vista e é valorosa, como meio, como instrumento, mas como fim. É o momento em que nós estamos ali vendo o joio e o trigo se distinguindo, e nós temos que nos esforçar para sermos trigo e para seguirmos na lavoura do trigo e não do joio. Então os tempos são chegados, nós temos os nossos desafios, mas é importante que não nos deixemos levar por este estado de espírito de tédio.
E eu lembro de minha filhinha, Sofia, 3 anos, e ela sempre em casa, né, 1 ano dentro de casa, e com vontade de ir para a escola, mas na idade dela a escola suspendeu as atividades, e ela às vezes, e até se repete com determinada frequência, fala: pai, hoje eu estou enjoada. O enjoada dela é entediada. E aí minha esposa agora está dando aula para ela. E ela, quando está tomando aula, né, ela são submetida ali às atividades e tal, ela chama minha esposa de professora, só que ela não fala professora, ela fala fefessora. Fefessora, tudo, tem toda uma liturgia, tem toda uma formalidade. Mas aí nós precisamos nos desdobrar para preencher o nosso tempo e também colaborar com o tempo dos que estão ao nosso redor com atividades positivas, com a ação no campo do aprimoramento, no campo do bem, buscando nos alimentar do que é positivo, deixar de lado o que é inútil ou que nos leva para baixo. Estar atento ao mundo, mas também ter cuidado para não ficar nos envenenando só com o lado negativo das coisas que o mundo traz, esquecendo do positivo. E esse capítulo 1 é uma mensagem também de Emmanuel, e que ele nos diz assim, né? O título, capítulo 1, Quando o tédio apareça. Quando o desalento te ameace o caminho, pensa nos outros, naqueles que não dispõem de tempo para qualquer entrevista com o tédio. Este capítulo ele nos leva um pouco a um choque de realidade, a nós até termos um olhar de gratidão para tudo que nós temos e verificando que no mundo, nesta população do mundo aí de mais de 7 bilhões de habitantes, existe uma gama, um percentual muito grande de pessoas que estão em profundo sofrimento, sofrimento muito maior do que a maior parte de nós sofre. Então ele nos chama a esse choque de realidade, para que nós possamos realmente dar valor a tudo que nós temos. Se te acreditas amargando lições demasiado severas no educandário da vida, frequenta, de quando em quando, as escolas das grandes provações, onde os aprendizes se acomodam na carteira das lágrimas. Vejam, você está achando que está sofrendo? Então vai visitar os ambientes onde este sofrimento é maior, nas que temos ali as grandes provações. Os aprendizes se acomodam na carteira das lágrimas. Essa imagem que nos lembra uma escola, mas esses grandes sofredores estão lá na sua carteira de lágrimas. Muitos jazem na rua, estendendo mãos fatigadas aos que passam com pressa. Onde é essa escola das grandes provações, dos grandes sofrimentos? Alguns nas ruas, pessoas em situação de rua. Em maioria, são doentes que a onda renovadora do grupo social atirou à praia da assistência pública, ou mães aflitas a quem as exigências de filhos pequeninos ainda não permitem a liberalidade de uma profissão. Imagine a dor, o sofrimento de uma mãe que o que tem para oferecer para os seus filhos de meses, de 1, de 2, de 3 anos, são as ruas. Aquele espírito renasce, é um espírito que, claro, traz os seus compromissos, os seus desafios, mas renasce num ambiente de rua, sem ter o alimento certo de cada dia, sujeito às intempéries, aos riscos, às violências de toda ordem. Imagine a dor desta mãe que traz ali, seja o espírito que for, tenha passado pelo que passou, mas é uma mãe que gerou aquelas crianças, que tem ali misturado o instinto materno com este sentimento sublime da maternidade, mesmo em espíritos mais simplórios, mais endurecidos. E aí vai oferecer para os seus filhos este ambiente. Nos coloquemos mentalmente no lugar dessas pessoas que muitas vezes nasceram também nesse contexto. Não escolheram, nasceram nesse contexto. Provavelmente, alguém dirá que entre eles se encontram oportunistas e malfeitores
que se fantasiam de enfermos para te assaltarem a bolsa em nome da piedade. Compreendemos semelhante alegação e justificamo-la, porque o mal existe sempre, onde lhe queiramos destacar a presença. E, conquanto te roguemos o benefício da prece, em favor dos que agem assim, mais por ignorância que por maldade, apelamos para que consultes ainda aquelas outras salas de aula que se enfileiram no recinto dos hospitais e nos albergues esquecidos. Esses que realmente existem, mas num número muito menor, que ali se colocam nesses ambientes, fingem estar doentes, fingem ter alguma limitação. Mesmo que haja aquele fingimento, pense comigo se essa pessoa ela não está de fato enferma. Veja, ela se coloca numa situação humilhante, de necessidade, se passando muitas vezes por um contexto que quase todos conseguem perceber que não é realidade. E alguns ficam indignados, olha, ele está enganando, é um estelionatário, é um enfermo que está nas ruas, usando de um artifício que não é verdadeiro, mas é um enfermo. Então, Emmanuel nos convida a, em favor deles, emanarmos a bênção da prece e nos fala que eles assim estão muito mais por ignorância, e sobretudo ignorância do amor, do que por maldade. Mas se este exemplo não nos basta, ele nos convida a visitar as salas de aula nos recintos dos hospitais e nos albergues esquecidos. Acompanha os estudos daqueles cujo corpo se carrega de feridas dolorosas para agradeceres a pele sadia que te veste a figura, ou segue a cartilha de agoniadas emoções dos que se recolhem nos manicômios, sorvendo angústia e desespero nos resvaladouros da loucura ou da obsessão, a fim de valorizares o cérebro tranquilo que te coroa a existência. Quem já teve a oportunidade de visitar o manicômio, ver aquelas pessoas ali catatônicas, outras jogadas no chão, por um melhor cuidado que a instituição possa oferecer, a gente verifica ali espíritos em profundo sofrimento. Vítimas, é claro, das causas que criaram, e aí no mundo de expiação e provas, o que o mundo oferece para eles também é um atendimento precário, mas nos coloquemos no lugar dessas pessoas, ou daquelas que estão em sofrimento nos hospitais. Agora, neste momento, ontem, mais de 2.300 pessoas desencarnaram, faleceram e depois vem a desencarnação em razão da Covid. E aí multipliquemos o sofrimento dessas que desencarnaram pelos seus familiares, 3, 4, 5 vezes. Nós podemos estar passando em alguma medida por isso, mas imaginemos que há outras pessoas em que a família inteira está envolvida, que muitos familiares se foram. Então, Emmanuel nos convida a fazer, a se possível, ir a esses ambientes, e se não for possível ir, que nós mentalmente façamos essa projeção, nos identifiquemos, vejamos, busquemos as informações, para então valorizar a misericórdia divina em nossas vidas. Visita os asilos que resguardam a sucata do sofrimento humano e observa as disciplinas dos que foram entregues às meditações da penúria, para quem um simples sanduíche é um brinde raro, e partilha os exercícios de saudade e de dor dos que foram abandonados pelos entes que mais amam, a fim de te abençoares o pão de tua casa e os afetos que te enriquecem os dias. Talvez seja mais doloroso do que aqueles que estão enfermos do corpo nos hospitais, a dor daqueles que foram abandonados nos asilos, nas casas aí que acolhem as pessoas de idade, os tuberculosos, em que as famílias abandonaram. E é claro que onde faltou o amor sendo ali semeado,
A colheita de amor também será difícil. Existem os missionários aí da vida que amam independente dos laços consanguíneos. Mas imagine o sofrimento de você chegar no final da vida tendo parentes encarnados e eles, por uma comodidade, se esquecerem voluntariamente, dolosamente de você. Olha o sofrimento dessas pessoas. Nós precisamos semear o amor agora, a fraternidade agora, para que lá adiante, quando nós necessitarmos do auxílio mais direto de outras pessoas, elas sintam não o peso da obrigação, mas a bênção da gratidão e o prazer de estarem ao nosso lado nos nossos momentos mais difíceis. E encerra então Emmanuel nos dizendo: quando o tédio te procure, vai à escola da caridade. Ela te acordará para as alegrias puras do bem e te fará luz no coração, livrando-te das trevas que costumam descer sobre as horas vazias. As horas vazias são campo para as trevas. Então que possamos preenchê-las com o positivo, que nós não aguardemos o mundo nos oferecer nada, mas nós sejamos donativos do mundo. Chico Xavier contava que nos momentos mais difíceis, e ele aprendeu isso na sua labuta, não foi desde o princípio assim, mas com o auxílio dos bons espíritos, de Emmanuel, nos momentos mais difíceis, inclusive naqueles momentos em que ele era vítima de injúrias, de calúnias, a forma que ele encontrava para não ficar ali remoendo o que disseram dele, o que pensaram dele, as injustiças e as mentiras, ele ia às periferias, aos locais onde existiam os maiores necessitados, vivenciar e praticar a caridade. A caridade da palavra amiga, do olhar interessado olho no olho, do ouvido caridoso, do silêncio da caridade em alguns momentos, do alimento do pão, do afago, do abraço, da mensagem da espiritualidade ali através da sua mediunidade intuitiva e as outras possibilidades. E ali naquele trabalho ele não tinha tempo para ficar pensando no que era negativo, no que fazia ele sofrer, nos espinhos na sua carne. E ali ele tinha a possibilidade de compartilhar da companhia de outras pessoas. Cada ser humano é um universo de possibilidades. É um livro de história particular. E se nós oferecermos atenção e carinho, mesmo nos lugares que nos parecem, nas pessoas que nos parecem mais difíceis, mais apegadas ao mal, nós vamos ver que ali existe um ser humano, um espírito, um filho de Deus que foi criado pela força do amor. Então era assim que Chico Xavier encontrava o remédio para curar as suas dores. Certa vez ele se deixou levar, no momento que estava muito adoecido, por um estado de depressão, de tristeza. Depressão não, mas de tristeza, de medo de morrer. E ali foi deixando aquela melancolia ganhando corpo. E ele então achou que ia morrer. Estava muito adoentado e perguntou a Emmanuel, se eu desencarnar, você vai me receber no mundo espiritual? E ele, benfeitor espiritual, sabendo ali das características de Chico, que ele deveria trabalhar, falou: Chico, eu não, eu vou estar muito ocupado. Procure lá um dos nossos irmãos do Centro Espírita Luiz Gonzaga, ainda quando Chico morava em Pedro Leopoldo, que alguém poderá te atender. Mas não era falta de caridade nem de amor do benfeitor. Era porque ele queria dar esse choque de realidade a Chico Xavier. Não era a hora dele ainda. E mesmo que fosse a hora, que possamos estar a serviço, em atividade, enquanto tivermos força para isso. Nós sempre teremos ali uma reste, um final de energia para deixarmos a matéria brilhando e pulsando amor. Joana de Ângeles tem uma frase salutar, sábia, quando ela nos diz que só é solitário quem não é solidário. Porque quando nós nos tornamos e buscamos e exercitamos a solidariedade, nós estamos à procura e na busca de pessoas, vamos nos relacionar. E aí a solidão é convidada a sair. E nós teremos aquele prazer
que só sente quem está em atividade, quem está praticando o bem. Fazer o bem nos dá há um sistema de recompensa do espírito, mesmo que a gente não procure isso, não faça com esse interesse, mas quando a gente faz o bem, quando a gente nota que auxiliou alguém a se sentir melhor, a suavizar a sua fome, a sua sede, seja material, seja de afeto, de carinho, de atenção, nós nos sentimos bem, nós nos sentimos recompensados espiritualmente. Fazer o bem faz bem. Em primeiro lugar, para quem faz o bem. Quando nós vibramos no amor, essa vibração sai de nós, reverbera, vai alcançar alguém, mas é como a chama que primeiro ilumina ali a própria vela, o próprio fósforo. Então que nós possamos vencer este estado de espírito, esses momentos de enfado, de tristeza, de tédio, nos colocando nos campos em que a vida nos oferecer, a serviço do bem, em atividade, buscando estar em companhia de outras pessoas, sem julgar, sem ficar criando grandes expectativas, mas nos doando para a vida, oferecendo o que nós temos de melhor. E aí teremos a certeza de que a vida vai nos devolver algo de valoroso, porque é dando que se recebe. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Que Jesus continue nos abençoando e até o nosso próximo encontro, em que estudaremos o capítulo 2 da obra Coragem, que tem o título Males Pequeninos. Então, até o próximo encontro e um grande abraço.